Louvado seja o nome do Senhor. Meu nome é Meili, sou pastora há 18 anos e estamos aqui juntos na tropa de elite de Jesus para ministrar uma palavra da parte de Deus. E eu quero começar falando de Mateus 22, do versículo 37 ao 40. Foi uma palavra que o Senhor veio ministrando ao meu coração durante a semana, e eu fui ontem tentando resumir, colocar tudo em ordem para que eu pudesse mostrar a vocês o que Deus estava trazendo ao meu coração. E de vez em quando eu choro, tá, gente? Assim, ainda mais quando eu falo do amor de Deus, vem as lágrimas, então vocês fiquem tranquilas, é o Senhor. Mateus 22, do 34 ao 40, diz assim: Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Asseverou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o maior mandamento. O segundo maior de todos os mandamentos, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? E eu, observando bem essa palavra, eu fui dedilhando ali, né? Fala assim, todo o teu coração. Quando se fala de coração, fala de quê, irmão? Coração fala de entendimento, fala da sua mente ligada ao céu, fala da sabedoria que Deus te dá, o coração, né? De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, no coração, que é uma forma que traduziram ali, mas na verdade é de toda a sua mente, de tudo que você entende, de toda a tua sabedoria, de todo o teu coração, você tem que amar a Deus, né? De tudo que você entende, né? O temor, aquilo tudo que Deus é, como Ele é. Então, nós temos que amar com esse entendimento. Aí ele fala de toda a alma. O que é a alma? A alma é a nossa vontade, né? O centro da nossa vontade. Então, quando ele fala de toda a alma, é que você tem que amar a Deus com toda a sua vontade. Você tem que desejar isso, né? Correr para isso, de toda a alma. E de todo o teu pensamento, com inteligência, né? Você tem que ter inteligência para amar a Deus. Porque como que você vai amar a Deus se você não o buscar para entendê-lo, para conhecer o que ele quer, para conhecer mais e mais daquilo que ele fez, faz e fará, certo? E aí diz que depois ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu faço igual a pastora Fabiana: você ama o seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, é forte, né? É muito forte. Porque amar o próximo como a nós mesmos resulta em dois processos aqui. Um, você se ama. Porque se você não se ama, como que você vai amar o outro? Né? Então, essa conjunção de amor já é algo que a gente tem que perguntar muito a Deus, fazer muito esse questionamento ao Senhor. Eu, quando me converti, eu me achava muito boazinha, sabe? Ai, eu fazia as coisas boas para os outros, eu nunca dizia não, eu era uma falsa hipócrita. E aí eu me converti ali em 1 Coríntios 13. Aí eu falei assim, meu Deus, que isso? Não se irrita, não fala mal? Ah, não, eu tenho que entender como é que eu faço isso, porque está difícil, né? A gente, quando lê ali o amor de Deus, você fala, meu Deus, eu tenho muito que aprender. E aí, observando ainda esses versículos,
Diz que ele estava falando para os fariseus isso. Jesus estava falando para pessoas que estavam questionando ele, porque queriam prová-lo. Eles sempre estavam ali tentando. Se alguém faz isso com você, fica questionando coisas só para ver se você cai em armadilhas, ou fica toda vez que você fala alguma coisa, fica te. Ah, e você diz que é crente, hein? Ah, entendi. Sabe aquela falsa religiosidade, né? E aí ele estava ali explicando para eles. Ele fala: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda forma, e ao seu próximo. Por que ele estava falando isso para eles? Porque ele estava tentando ensinar a eles que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Por quê? Porque eles viviam advertindo as pessoas sobre a lei, sobre o que eles tinham que fazer, as regras, colocando peso em cima das pessoas. Mas eles não conheciam esse maior mandamento, que é o amor, é o amar as pessoas. E isso é tão vasto que quando você vai para o amor, você vai se questionando de um monte de coisas. E você pede ao Senhor: Senhor, eu quero esse amor que o Senhor fala aí. Você começa a questionar: por que eu olhei para fulano desse jeito? Ué, por que eu pensei de fulano desse jeito? Ué, por que eu não fui lá? Porque é muito fácil a gente ver o mal, né? O mal está perto. Toda hora ele vem e fala, e aí você fala: ai, Deus me livre, eu vou dar nada para esse mendigo, não, porque vai ver que ele está aí querendo droga. Mas pensar o bem, de falar assim: não, vou dar porque ele precisa comer. Sabe? Se eu tiver condição de fazer uma marmita e levar. O bem é mais difícil, as pessoas ficam pensando um monte de coisas para botar peso. São as regras farisaicas. Não, não pode, não isso, não aquilo. Mas o amor, ele diz sim para tudo. Ele diz sim para você que não conseguiu ainda chegar naquele ponto de: Senhor, eu não consigo enxergar o teu amor, Senhor, eu não consigo sentir a tua presença. Mas Deus está ali, insistindo, insistindo, insistindo em te amar, em fazer você enxergar esse amor, olhando para todos nós o tempo todo e falando assim: eu quero que você saiba que eu te amo. E as regras da lei era algo que impedia as pessoas de fazer o quê? Por que Deus colocou as regras ali, né? Mandou Moisés subir o monte e deu os mandamentos tudo direitinho lá na pedra. Por quê? Porque era a maneira de fazer com que eles não pecassem. Porque era um povo muito duro, já tinha feito um monte de coisas erradas. Então o Senhor deu a lei para que eles tivessem uma regra de conduta, para que eles pudessem se guiar. Então a lei é para aqueles que têm uma confusão mental, emocional e não conseguem seguir a bondade e a vontade de Deus, né? A Eva estava lá no paraíso, tinha tudo, podia comer de tudo, podia fazer de tudo, mas como tinha uma regra: não pode comer essa árvore. O que o diabo fez? É essa aí que eu vou conseguir alcançar essa pessoa. E assim é conosco. Só que quando a pessoa tem uma mente farisaica, ela pega essa palavra de lei e usa como uma canga, né? Já viu a canga que bota no boi para ele ficar andando e moendo e fazendo o trabalho dele? É uma canga, um peso, para que você fique ali pressionado a fazer o que é certo. Quando, na graça, quando nós estamos na graça, na dispensação da graça, o Senhor Jesus veio para tirar essa canga e colocar na graça o amor. E através do amor dele, do sentimento de amor dele, nós consigamos fazer aquilo que é certo sem peso. Amém? E aí ele fala que Jesus disse aos fariseus que isso era se cumprindo a lei
e os profetas. Se cumpre a lei e os profetas. A lei a gente já entendeu. E os profetas eram o quê? Eram aqueles que levavam uma palavra para o futuro, uma palavra que anunciava as promessas futuras, para que eles pudessem sentir um pouco desse prazer de fazer as coisas para o Senhor. Né? Deus não tinha a gente não tinha esse sentimento que a gente tem agora, por quê? Porque o Espírito Santo ainda não habitava em todos. E mesmo em Sansão, que a gente viu que ele tinha sido nazireu de Deus, tratado ali desde novinho, desde o ventre da mãe, para seguir a vontade de Deus, ele erra. Por que ele erra? Porque ele cede às vontades dele, aquilo que ele queria fazer, porque havia o quê? Um jugo. Desde novinho, você é nazireu, você tem que ser assim, você vai ser assado, e vão, e vai, e vai. Então, esse peso de lei, de coisas que vão trazendo você para o inimigo ter mais força para chegar até o teu ouvido e dizer assim, ai, não é nada disso, eles te enganaram, você não precisa ser tão rígido assim, porque ele sempre vem com essas falas, né? E aí a pessoa cede por quê? Porque no coração dela, ela está oprimida, ela não está livre no amor, ela está oprimida na lei. Então se cumpre a lei e os profetas, porque a lei ela veio como regra para aqueles que não entendiam ainda o que era a vontade de Deus. E os profetas, eles vinham abrindo caminho para que as pessoas pudessem ir ao encontro do amor de Deus. Enfim, no fim de tudo, o Senhor tem que vir, Jesus teve que vir para cumprir toda a lei, né? E aí a gente abre Mateus 5, versículo 17 ao 19, Mateus 5, do 17 ao 19, que diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum fio ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus ele fala abertamente ali com todos. Mateus escreve que ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. Por isso nós temos que continuar observando o Antigo Testamento, entendendo por que o Senhor colocou algumas coisas que estão ali escritas para que a gente possa cumprir na nossa vida o chamado que ele nos deu. Nós somos igreja, amém? Nós estamos igreja aqui nesse momento. A igreja é um parêntese na história. Ela para ali, como Daniel fala, naquela dispensação de 70 anos, ela começa uma noiva, é algo muito especial, muito precioso, que o Senhor reserva para ele. E essa igreja separada, ela tem algo que nunca ninguém teve. O Espírito Santo habitando constantemente, nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando, nos fortalecendo, e o Senhor ainda envia anjos e ainda faz todo um trabalho na mente de pessoas para que possam ensinar. E aí o inimigo vem e faz o quê? Distorce tudo. Coloca pessoas que foram capacitadas para ensinar, para distorcer, para enviar leis farisaicas, doutrinas de homens, tendo toda uma mistura de mundo com religião, com um monte de outras coisas para confundir. Esse sempre foi o trabalho do inimigo, nos confundir. E aí as coisas simples, irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo.
Se você faz isso, você cumpre toda a lei. Mas ele confunde com um monte de regrinhas que tiram você desse amor, que é a base. Tudo está fundamentado nessa base. E Jesus veio para mostrar, olha, é assim que faz. Ele teve que vir em carne, como homem, morrer morte de cruz, ser humilhado, para mostrar que nós temos que fazer a mesma coisa. E os homens começam a distorcer, não, você tem que vir para a igreja porque você tem que pedir casa, comida e um monte de bênção. E a palavra diz o quê? Vocês são as bênçãos. Vocês são os abençoadores. A bênção vai correr atrás de vocês. E aí distorcem tudo, fazendo campanhas loucas e infundadas, e misturam com simpatias, de copo com água, de não sei o quê. Existem atos proféticos, que são atos que o Senhor envia em alguns momentos, como ele mesmo fez alguns quando estava em terra. Ele fez lama, cuspiu, várias coisas, atos proféticos. Isso são coisas que o Espírito Santo dá para coisas específicas, para quem já tem um aprofundamento espiritual, principalmente em áreas de libertação, de cura. Aí você entra mais profundo para entender e conhecer a mente de Cristo e enxergar coisas que às vezes você não consegue enxergar, porque foge do âmbito natural, né? A gente entra num sobrenatural com Deus para conseguir enxergar essas coisas com mais sabedoria do Espírito, né? Não tem como. Por que a gente tem que falar em línguas se você não entende nada, né? É uma pergunta que eu faço aos irmãos. Por quê? Porque as línguas edificam a nossa alma, a nossa vontade, está lá na Bíblia. Então, as coisas mais importantes que estão lá ficam apagadas da nossa mente, e aí eles convergem isso em confusão. Não, não existe mais línguas, não precisa mais falar em línguas, foi só na época do Pentecostes. Aonde que está escrito isso? Né? Batismos e tantas outras coisas que muitas denominações fazem, trazendo distorção àquilo que está na palavra. Então, irmãos, em um momento ali de pedindo ao Senhor, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale, o Senhor me deu uma visão e eu vi um cinturão da verdade. E esse cinturão da verdade eu quero ler com vocês aí em Efésios 6,13. Efésios 6, versículo 13. Diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceres inabaláveis, sem retroceder. 14. Estai, pois, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No 18. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Irmãos, vestir a armadura. Isso no mundo espiritual é literal. Nós vestimos uma armadura. Mas essa armadura ela se consiste em quê? Em atitudes de verdade. E o que é a verdade? Verdade é Jesus Cristo. Verdade é a palavra que ele lançou para a gente, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que nos vestir dessa verdade, né? Estar totalmente prontos. E como que você vai estar pronto para guerrear no mundo espiritual, para guerrear em amor, se você não estiver vestido dessa verdade?
vestir a verdade, gente, tem que conhecer a verdade. Então, uma coisa que eu sempre falo é estude a palavra, leia a palavra. Quando você não tiver entendimento do que você leu, pergunte a pessoas que te capacitem a entender. Ore ao Espírito Santo para que ele possa te dar sabedoria, porque ele dá com agrado. Eu, quando me converti, eu vim de várias religiões. Eu busquei muito ao Senhor. E o Senhor foi lá e me pegou na hora certa. E aí, o Senhor, eu falava, Senhor, aquela coisa, né, de abrir a Bíblia, fala comigo aqui, Senhor. E aí eu só abria no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. E ali eu fui entendendo que o Senhor queria que eu estudasse. Porque lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz para o meu caminho. Então eu tinha que conhecer, eu tinha que saber o que é a palavra de Deus para poder entrar naquilo que eu precisava entender. Porque da parte do inimigo, das trevas, o Senhor já tinha me ensinado muito, mas eu precisava conhecê-lo. Né? A palavra em Oséias fala, meu povo se perde porque falta conhecimento. Então nós temos que conhecer, temos que nos aprofundar. Eu, às vezes, fico escandalizada quando eu converso com algumas pessoas que são líderes, que estão à frente do trabalho, e eu pergunto, você já leu a Bíblia toda, irmão? Ele fala, não. Então, como que você vai conhecer para ensinar? Porque a Bíblia, ela fala dela mesma. Ela vai mostrando, olha, num ponto aqui, outro ali, vai tudo se completando. Por isso ela é tão maravilhosa, por isso que ela recria em nós um temperamento manso, um temperamento de justiça. E essas são as armaduras que o Senhor fala aqui. Cinto da verdade, justiça. Justiça como o quê? Como couraça. Porque se você é um justo em Deus, você está protegido na sua alma, você está protegido no seu coração, na sua mente, você está protegido na justiça de Deus, porque é Ele que nos justifica. Nós não somos justos aos nossos próprios olhos, porque quando a gente recebe alguma coisa que a gente não gosta, a gente naturalmente a gente já pensa na nossa justiça própria. Por isso que na palavra também diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Né? Então, nós temos que nos justificar em Deus, na palavra dele, estar na palavra dele, ouvindo a palavra e praticando. Porque aquele que ouve e não pratica é como aquele que olha no espelho e sai e já esqueceu. Quer dizer, a palavra você lê, aí não pratica. Aí, quer dizer, não adiantou nada. Deus está falando, você tem que me amar com todo o teu coração, com toda a tua alma. Aí você está ouvindo aqui. Aí daqui a pouco você sai e já esqueceu. Você, não, mas não é bem assim. Eu não posso, porque Jesus é Deus. Você tem que fazer como Jesus. Não, mas Jesus é Deus. Já ouvi isso várias vezes. Mas o Senhor fala, sede santos como eu sou santo. É difícil? É difícil. É um exercício. Eu digo que é uma academia espiritual. A gente tem que estar todo dia exercitando as palavras que o Senhor fala ali, para que a gente possa praticar elas. Quando eu li 1 Coríntios 13, eu escrevi em letras garrafais na minha geladeira e botei lá. Toda vez que eu ia comer, eu tinha que ler aquilo. Então, eu tinha que entender que eu tinha que amar. E o amor não era como eu pensava. Eu tinha que amar em verdade, em justiça. E qual é a outra coisa que ele fala? Sandálias da paz. Quer dizer, onde você andar, você tem que levar paz. Tudo que você fizer, você tem que fazer em paz. Não querer guerra. Porque é muito fácil a gente sabe, pender para o lado da guerra. Falou mal de você, meu Deus, como é que é? Uma vez eu conversando com uma irmã aqui, eu falei, nossa, falaram isso da gente. Aí ela falou assim, não liga, deixa pra lá, não sei o quê, sabe? Passou o pano assim, deixou a gente calminho. Aí depois aconteceu com ela. Olha, irmã, disseram isso de você. O quê? Eu vou fazer, eu vou acontecer. Então é muito bom quando você fala para os outros. Mas o problema é que a gente esquece que nós é que vamos dar conta a Deus dos nossos atos, das nossas atitudes. A gente não vai dar conta do outro. O outro a gente tem que amar, tentar cuidar na medida do possível,
tentar fazer por ele aquilo que você gostaria que fizessem por você, né? Isso é amar, isso é o amor de Deus. Porque claro que a gente não vai satisfazer a todos. Por quê? Porque justamente as mentes estão cativas em outras coisas. As pessoas elas se perdem numa mentalidade fora da verdade, fora da palavra de Deus. Porque, por experiência, irmão, todas as vezes que eu me submeti à palavra, que eu me submeti a Deus, o diabo teve que correr fora. A palavra de Deus diz isso. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E a palavra não mente. Então, se você está em guerra constante da mesma coisa, é porque você ainda não se sujeitou a Deus como deveria. E isso eu questiono a mim o tempo todo. Senhor, em que eu estou errando aí que ainda estou no mesmo processo, ainda não saí desse processo? O que está faltando para me mudar? Essa tem que ser a nossa questão. Porque tudo que acontece conosco é referente ao que Deus quer tratar conosco. Amém? E aí ele diz também, capacete, né? Aí fala da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, né, irmão? E aí fala do quê? Do capacete e da espada. A espada e o capacete foram dados por Deus. Nós não temos condição nenhuma de ter o capacete se nós não estivermos em Deus, o Senhor, não aceitarmos a Cristo como nosso Senhor, se não formos até Ele, realmente com essa motivação, Senhor, eu quero mudança de vida, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero te aceitar como meu Senhor. Quando eu digo que eu quero Ele como meu Senhor, eu abandono todos os outros senhores. Eu digo, não, 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 vocês não mais. Só Jesus é que manda, só Jesus é que faz tudo agora na minha cabeça. Então, eu tenho que ler a palavra dele, conhecer ele, saber o que eu tenho que fazer. E a espada, você tem que ler a Bíblia, né? É a espada do Espírito. Leia a palavra que você vai conseguir guerrear contra as outras coisas. Aí, em 1 Coríntios 13, tem que ler ele, né? 1 Coríntios 13, no versículo 6, que diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Meu Deus, meu Deus. O amor não se alegra na injustiça. A sua felicidade está na verdade. E aí o Senhor falou comigo sobre isso. O cinturão da verdade é isso. É você cumprir toda a justiça de Deus. Você estar em... Mesmo você sendo injustiçado, você está buscando a justiça de Deus e não a sua. O Senhor diz, a vingança é minha. Entrega para mim. A verdade vai aparecer. O Senhor vai trazer luz a tudo. E o cinturão da verdade, o que fisicamente falando, eles colocavam, né, esse cinto para segurar toda a armadura. Sem a verdade, você está desarmado, querido. Sem a verdade, você não tem capacete, você não tem nada. A verdade é tudo para que você tenha tudo. Para que a justiça se complete na sua vida. Aí, no versículo 12 de 1 Coríntios 13, ele completa aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, na mesma maneira como plenamente sou conhecido. Já parou para pensar nisso? Que o dia que nós estivermos com Cristo, nós vamos ver claramente, claramente, irmãos, tudo vai ser descortinado. Nós vamos ver tudo. Nós vamos ver Jesus como ele realmente é. Nós vamos ter acesso às coisas do céu como nunca ninguém teve. Tudo vai vir à tona, aqueles que são e que não são. E o Senhor Jesus, ele fala de fé, esperança e amor aí no 1 Coríntios. Fé, esperança e amor. E ele diz, o maior desses é o amor. Porque você vai precisar de fé no céu.
Você vai precisar de esperança no céu? Mas de amor você vai precisar até no céu. Porque o amor, ele é a completude de tudo. O amor é que nos leva a conhecer o coração de Deus. Porque você fala assim, meu Deus, eu errei tanto, eu fiz tanta coisa, eu sou tão falho contigo, se eu continuo me amando, se eu continuo... A gente vai conhecer isso. A gente vai ter acesso a esse amor grandioso que nunca nos abandona. Sabe aquele filho que você vê que ele faz malcriação? Você desiste dele? Não, você coloca ele de castigo, você ensina, você mostra que não é assim. Assim é Deus conosco. Ele às vezes tem que nos colocar de castigo. Às vezes a gente tem que deixar um filho sofrer também, para que ele possa aprender que é no sofrimento ele vai temer, ele vai ter temor de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quem não teme a Deus vai fazendo um monte de coisa. Como pode uma pessoa estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, sendo instruído na palavra, recebendo o Espírito Santo e errando com ele? Errando no sentido de você fazer querendo. Porque errar a gente erra normalmente, porque nós somos falhos. Mas a gente tem que ter a mente de Cristo para se arrepender e pedir perdão e voltar ao caminho e dizer, não, Senhor, me ajuda, porque fiz tudo errado. Nós ainda temos essa chance. Mas o tempo está se estreitando. O tempo está se estreitando. E quando a porta fechar, o Senhor Jesus diz lá na parábola das noivas, não vos conheço. Já imaginou um negócio desse? Tem uma passagem que eu não anotei aqui que fala, o Senhor Jesus, naquele dia, vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que só fazem o mal. E ele diz que essas pessoas curavam, expulsavam demônios, profetizavam. Nada disso é importante no céu. Essas coisas são importantes para nós aqui na terra, para edificar um ao outro, para a edificação da igreja, para que a gente possa ajudar as pessoas a enxergar o caminho. A profecia é isso, olha, eu estou sentindo de Deus que você vai avançar, sabe, para dar um up, para as pessoas sentirem o amor de Deus, olha, o Senhor está contigo. Ou não, ou para te alertar, olha, você está no caminho errado, né? Mas isso não vai precisar no céu, gente. Então Jesus vai levar aquele que tem a essência do amor. Porque a profecia, essas outras coisas, Deus usou até o burro de Balaão para falar, né? Então, nós somos quem? Nós somos o burro ou somos o Balaão? Não tem necessidade, gente, de nada disso. O mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com suas atitudes, querendo desesperadamente esse amor. Porque, meu Deus, eu fico pensando, quando a palavra diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu vejo um Foz do Iguaçu aí maravilhoso, as ilhas aqui de Angra, coisas maravilhosas que às vezes o ser humano faz, né? Casas lindíssimas, carros maravilhosos. E aí eu lembro dessa palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou o coração do homem. Não, não chegou, sabe? O Senhor fala ali na palavra, tem alguma coisa, nem Salomão, em toda a sua riqueza, fez as belezas que o Senhor faz. E tem muito mais, porque o nosso Deus é um Deus criador. Eu creio que Ele está criando lá o tempo todo, a gente vai ver coisa que a gente nem imagina. João viu coisas que ele tentou falar, mas não tem palavras. Paulo diz que um homem, não sei se estava no corpo ou fora do corpo, porque é tão inefável, é tão maravilhoso. E é isso que, para mim, é o meu desespero, de chegar até
o Senhor, de estar lá e beber daquela fonte e sentir o cheiro das águas, estar com Ele. E quando você tem esse desespero, vem também um monte de tribulação. Por quê? Para te desviar desse desejo, para tirar os teus olhos de toda essa beleza. Quando fala, o Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como que você adora em espírito se você está o tempo todo nas coisas naturais? Você não tem tempo de sair assim na rua e contemplar o céu, de contemplar os pássaros cantando. Você não tem tempo de contemplar as obras do Senhor. Está sempre preocupado com as coisas dessa terra. Esquece, irmão. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Se o teu espírito está desvinculado, não está acordado para as coisas de Deus, a sua alma vai ficar ali gritando, desesperada. Eu quero casa, eu quero comida, eu quero, eu quero, eu quero. E aí o seu corpo vai ficando doente, porque você não está focado nas coisas do céu. Porque mesmo quando nós estamos doentes no corpo físico, se estivermos ligados no espírito, nossa alma, ela agradece até as dores, até os sofrimentos. Porque a gente entende que isso vai levar a algum lugar bom. Todas as vezes que eu tive que parar no hospital, eu sabia que era alguma coisa que o Senhor queria me levar a falar com alguém. Era alguma experiência que eu tinha que passar para alguém. Eu não vou a lugar nenhum sem falar de Jesus. Eu estou no ponto do ônibus, tiver calor, eu falo, tá calor, né? Aí a pessoa fala, é muito. Fala, mas o inferno é pior. Alguma coisa eu tenho que falar, gente. Não pode deixar de falar de Jesus. Minha família fala assim, mãe, você é demais. Em todo lugar você arruma um jeitinho. Por isso tem que arrumar. A gente tem que ver essas vidas salvas. Porque quando a gente abre a televisão, que a gente vê esse monte de gente no carnaval, a gente vê um monte de gente em um monte de situações horríveis, e a gente não consegue alcançá-los, porque a gente não tem. Eu acho que se Paulo tivesse vivo, ele já tinha alcançado metade do mundo, né? Porque do jeito que ele foi ousado lá naquela época, então, eu procuro ser assim, por amor às almas. Porque eu sei que vai ter gente que vai me xingar, outra vai, não quero saber disso. Tá bom, tudo bem. Mas eu tentei. Eu fiz o meu melhor, por amor ao Senhor e ao próximo. E aí, eu sou terrível, gente, me desculpa, tá? Eu tenho essa coisa de falar demais, mas eu vou chegar ao ponto agora. Em Mateus 7, de 15 a 20. 7, de 15 a 20. Diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Quais são os frutos, meu irmão? Está lá em Gálatas 5:22, que diz que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Jesus me ajuda, não tem domínio próprio. Se você não consegue dominar a si mesmo, como você quer dominar alguém? Até porque Jesus não mandou a gente dominar ninguém, a gente tem que ensinar e amar, né? Nós não somos donos de ninguém. O domínio próprio deve ser para nós mesmos. Mansidão. Gente, o homem mais manso que Deus fala na Bíblia é Moisés.
aturou aquele 1 milhão de pessoas ali no ouvido dele. Moisés isso, Moisés aquilo. A pessoa, 1 milhão de pessoas no seu ouvido? Moisés. Mas, hoje, a gente escuta qualquer coisinha. Ai, não aguento isso, não gosto daquilo. Não é manso, não é cordato, não aguarda ouvir as pessoas para saber o que está acontecendo com elas. Porque geralmente as pessoas que falam muito, gritam muito, reclamam muito, elas estão vazias por dentro, vazias de Deus, vazias de Jesus, né? Porque quando você fala, você deve falar o quê? Aquilo que é necessário, aquilo que você precisa. Você vê que Jesus, todas as vezes que ele se apresentou a alguém para curar, todas não, a maioria ele perguntava assim: o que você quer que eu te faça? Porque tem gente que não quer ser curada, não, gente. Tem gente que quer continuar vivendo, lambendo ferida. Porque aquilo ali faz com que outros se acheguem a ela e fica cuidando, fica naquela coisa. Não, nós temos que avançar. Então, mansidão é para quem já alcançou o entendimento de que ser manso é não reclamar, é caminhar observando as nossas lutas, as nossas guerras, mas colocando dentro de nós: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá condições de ficar quieto aqui, né? A palavra que o Senhor fala: aquietai-vos. Eu falo assim para minha alma: cala a boca, fica quieta, não se mexe. O Senhor é que sabe, porque Ele vai dar o resultado. A gente sabe nada, a gente não vê o quadro completo, a gente vê um pedacinho ali do mapa, né? E aí tem a fidelidade. Fidelidade. Isso é fiel, irmão? Porque eu vejo tantas pessoas que são infiéis nos seus contratos, casamentos, relacionamentos, amizades, sabe? Você não consegue ser fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? A Bíblia fala isso, né? Você tem esse sentimento de: eu não gosto daquela pessoa lá. Aí faz uma coisa na frente e outra por trás. Fala, fala da pessoa para outra pessoa fala, sabe? Infidelidade, infidelidade. Bondade, bondade. Isso é bom. Jesus disse que nem ele era bom, né? Que Deus é bom. Então essa bondade aqui tem que vir de Deus, porque a gente não tem bondade. Nós não temos. A nossa bondade, ela se mistura, sabe? Uma certa essência de: se eu fizer isso, eu acho que eu vou alcançar aquilo. Tem umas coisas assim no nosso ser, muitas vezes, que atrapalha a verdadeira bondade. A bondade, irmão, para mim, ela está apregoada ao perdão. Porque quando o Senhor fala: perdoa assim como eu perdoo, perdoa como eu perdoo vocês. Então, como que o Senhor está me perdoando? Ele está falando para mim assim: olha, eu te perdoei, mas você fica aí que eu fico aqui, tá? Não. Ele me perdoa incondicionalmente, ele me abraça, ele vem, 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 vamos sentar comigo na mesa, vamos comer comigo. Isso é perdão. Mas muita gente: não, não, mas eu perdoei ele, mas eu não tenho que andar com ele. Aquela história de Paulo e Barnabé. Porque cada um foi para um lado, mas lá no final da Bíblia fala que os dois estavam juntos, né? Eles, naquele momento, eles tiveram uma separação porque tinham caminhos para serem seguidos. Mas perdão é perdão, perdão é condicional, né? Eu tenho que amar o inimigo. Uau! Meu Deus! Eu não queria que Jesus tivesse dito isso, mas eu tenho que amar o inimigo, né? Benignidade, ser benigno, benigno, é fazer aquilo que você vê que às vezes está fora do teu limite, mas você se esforça para dar ao outro algo melhor. Às vezes você tira de você para dar para aquele que não tem. Quantas vezes você pode ter feito isso? Sem até perceber,
Porque é o Espírito Santo que vai nos constrangendo e nos mostrando, vai lá e faz, vai lá e dá. Né? Paciência. Eu falo assim, eu não peço mais isso na minha vida, não, porque paciência é uma coisa que você pede, o Senhor manda tribulação. Porque como que você vai ter paciência se você não tiver tribulação para ter paciência? Eu não peço mais, eu peço sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Paciência, vem tribulação, irmão, vem luta, para que você, né? Como você vai adquirir? Tem que ter paciência, né? Vamos lá. Como é que é? Tá bom. O pessoal aqui de casa falou várias vezes assim: mãe, você é impressionante. A pessoa está falando comigo horas e horas, a mesma coisa, não muda o disco. E eu tô ali, ó, parada, assim, quase dormindo, mas eu tô ouvindo. Por quê, gente? Melhor ouvir do que abrir a boca e falar e matar a alma e destruir a pessoa de um jeito, às vezes. Não, não é bem assim não, hein, fulano? Vamos lá. A Bíblia não fala assim não, hein? A pessoa está quebrada, destruída, não sabe de nada da vida dela, está num caminho todo torto e você quer ficar dando aula. Tem hora que é para dar aula, gente, mas tem hora que é para amar só. É só para abraçar. É só para olhar nos olhos e chorar com a pessoa. Isso é amor. Isso é paciência. Paz. Paz, irmão. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Meu marido era muito nervoso. Teve uma vez que teve um negócio de trânsito. Homem no trânsito. Vocês já viram aquele Pateta, quando tá bonzinho, assim? Já viram esse desenho? O Pateta bonzinho, daqui a pouco ele aparece no carro, aí ele fica nervoso. Aconteceu isso. Ele estava no trânsito. E aí um homem ficou parado, não, ele ficou parado, não podia sair, e o homem buzinando e tal. E aí daqui a pouco o cara, o que, que é? Não sei o que, aquela coisa toda. E ele levantou do carro para ir brigar com o homem. E eu fiquei sentada assim, olhando aquela cena. Aí daqui a pouco ele voltou para o carro, sentou, e falou, que vergonha que eu passei. O Espírito Santo falou agora comigo, o que, que você está fazendo aí? Gente, como é bom quando o Espírito Santo faz isso. Porque você acorda, sabe? Te dá um choque assim. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque a paz, ela tem que estar em todos os momentos. É um fruto do Espírito. Você tem que andar em paz. Está no meio da guerra, mas você está em paz. É aquela paz que excede entendimento. Mas você não se move. Tem gente que fala, né? Mas você é muito mansa. Mas, você mas é isso mesmo que eu quero ser. É isso mesmo que Deus mandou eu ser. Não foge, não, sabe? O mundo está todo distorcido. O que é certo é errado e o que é errado é certo. E a gente tem que manter o que a palavra diz, ter paz. Aí vem a alegria. Alegria, gente, eu tenho um monte de testemunho para falar. Se já andar na rua assim, aí você encontra pessoas que são cristãos, aí você fala, Pai Senhor, irmão. Aí fala, Pai Senhor. E olhando para o chão. Bravo. Jesus. Pessoa sai da igreja, teve uma unção, um avivamento, caiu gente, e não sei o quê. Aí aparece na rua. Você fala, e aí, como é que foi? Foi tudo bem, foi tudo bem. Mas o senhor falou isso, falou aquilo. Reclamando, depois de unção, depois de receber. Cadê a alegria do Espírito? Por que, que não mantém? Porque é um falso testemunho. Porque não tem dentro. Eu estou sempre sorrindo para todo mundo. O pessoal vai ficar rindo de quê? Porque a alegria do Senhor é minha força. Mas está tudo caindo aos pedaços, não interessa. A alegria do Senhor é minha força. É nele que eu me refugio. Tem lugar para chorar? Tem lugar para chorar, né, pastora Fabiana? Tem colo de pastora para a gente chorar. Não precisa ficar chorando pelos cantos lá fora. A gente tem que saber o lugar certo, a hora certa, né? O local certo. Não é ficar assim, bota no Instagram, minha vida está, sabe? Instagram é para a gente falar de Jesus, para mostrar o amor de Deus.
E aí o primeiro que é o amor, que engloba isso tudo, porque o amor é tudo isso. É justiça, é paz, é verdade, é alegria, é mansidão. E aí Jesus fala aqui que se você não tem isso, você é um falso profeta. Porque pelos frutos você vai conhecer ele. Então a pessoa que fala e não vive isso, está fora, está totalmente fora. Então, irmão, estou encerrando, tá? Mediante a essas verdades, né, dita com tanta clareza, que tipo de pessoa nós temos que ser? Que tipo de pessoa nós temos que buscar ser? Por isso essa música que eu pedi para colocar hoje, para Deus tirar as nossas máscaras do nosso interior, porque às vezes nem a gente vê. Esse tempo passado aí, de setembro, de arrependimento, eu me rasguei completamente. Eu fiz assim, olha, esvazia tudo, Senhor. Todos os meus entendimentos passados, tudo aquilo que eu aprendi, eu quero reputar como lixo, se for o caso. Eu só quero aquilo que for o Senhor que está me colocando nele, que for o Senhor que está me direcionando. Eu quero enxergar com clareza, eu quero andar em verdade, na justiça do Senhor. E não nos meus proclames, né? Porque a gente fica com tanta coisa na nossa cabeça que foi dita, que a gente acaba repetindo aquelas coisas só porque já foi colocado aqui na nossa mente. Não, nós temos que ter novidade de vida a cada dia. Mas para isso a gente precisa do amor. A gente precisa dessa verdade entranhada dentro de nós. É certo, irmão, na caminhada a gente vai cometer erros, né? Mas para aqueles que já foram instruídos, conhecem a palavra, o amor de Deus, passem somente aquilo que é a verdade. Não inventem, não, gente. Coloca só a verdade, só aquilo que é necessário. O Senhor tem falado muito isso conosco. Volta ao primeiro amor, volta ao princípio, volta ao início, à base. Basta de grandes coisas, porque o avivamento que o Senhor quer trazer em nós não é essa coisa, porque foi o avivamento, aí todo mundo caiu, ficou chorando o tempo todo na igreja, mas saiu de lá, fez alguma coisa. Porque tem que sair, tem que fazer. Tem que testemunhar, tem que mudar. Tudo começa pelo verdadeiro encontro com Cristo, né? Nós encontramos com Cristo e aí depois o Senhor vai trabalhando no nosso ser e a gente é preenchido pelo Espírito Santo, a gente recebe o Pentecostes. Para quê? Para que o nosso espírito seja avivado, para que ele acorde, ele desperte. Isso é o nascer de novo, né? A gente vê muita gente dizendo que se converteu, mas não nasceu de novo. Não vê o espírito acordado, não vê a pessoa realmente sendo transformada. Tá, entrou de um jeito na igreja, continua do mesmo jeito. Não mudou a mente, não está esclarecida, está tudo igual. E sem nascimento novo, não muda mesmo. Então, é necessário nascer de novo, foi o que Jesus falou para Nicodemo. E ele era um cara super estudioso. Para você estudioso, não sabe aí o que eu estou falando? Por quê? Porque não tem o amor, só tinha as regras, a lei, como eu falei no início. E depois a palavra diz, em 1 Tessalonicenses 5,19, que é algo muito forte, e que as pessoas às vezes se atrapalham nisso, foi o que eu falei sobre o estar falando em línguas constantemente. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. Não apagueis o fulgor do Espírito. Ou seja, a pessoa está com o Espírito Santo, ela já recebeu, mas ela consegue apagar. É aquele morno. Ela não vive novidade de vida, ela fica ali, sabe? E o que acontece? Por que isso acontece? Porque essa vida interior, porque o homem, o velho homem, ele se levanta toda hora. Se você não botar ele para morrer de novo, todo dia, ele vai se levantar e vai tomar a frente. E sabe por quê? Por causa da motivação do nosso coração. Qual é a tua motivação? Eu sempre perguntava aqui na igreja para as pessoas que vinham ao culto, eu perguntava assim, por que vocês estão aqui? Qual a motivação de vocês estarem aqui?
Se foi para vir pegar a bênção, vocês estão no lugar errado. Porque aqui é para você ser bênção. Né? E eu dizia também assim, eu não estou aqui para preparar uma prostituta para o Senhor. Eu estou aqui para preparar uma noiva. E a noiva, ela é pura, ela é sem mácula, ela é sem mancha. Eu também estou me preparando. Nós temos que nos vestir com as vestes reais. Porque lá nas bodas, que fala na parábola das bodas, tinha uma pessoa que estava com as vestes erradas. Por que essas vestes erradas? Nós temos que olhar todos os dias. Eu estou usando a roupa certa? Você, quando veste a roupa em casa, você olha para ver se está furada, se tem algum botão solto, ou, sabe, ou rasgado, ou está aparecendo alguma coisa. Assim é as nossas vestes nupciais. Ela tem todo um formato. Isso aí também dá um outro estudo sobre as vestes nupciais, que fala sobre toda a santidade que nós devemos andar. Então, são pontos essenciais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Observar muito a nossa motivação. Qual a motivação que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo aparecer? Eu estou querendo me dar bem em alguma coisa? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso apaga o Espírito Santo. Quando a motivação não é centrada no reino, na vontade de Deus, no amor dele por outras pessoas. Amém, meus queridos? Essa motivação eu procurei no Google, né? Aí fala que é um impulso que leva uma pessoa a agir em direção aos seus objetivos, fazendo o possível para conquistar o que deseja. O inimigo, ele olhou e viu lá na mente, lá no sentido da motivação de Eva, que ela estava olhando muito para aquela fruta. Aí falou, é aí que eu vou pegar ela. Então a gente tem que ter cuidado. Porque quando a gente fica pensando as coisas assim, aí ele vai lá, ela está interessada nisso, então é aí que eu vou investir. Ela ficou tristinha por causa disso, então é aí que eu vou investir. Amém, querido? Glória a Deus. Amém? Vamos ter a ceia agora, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha trazido fogo no nosso coração, porque no meu trouxe. Eu chorei muito para trazê-la aqui. Então, nós vamos cear. Eu quero ler duas palavras para a ceia. Uma que está em 1 Coríntios 11, do versículo 27 ao 30, que diz assim: Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, terá... Espera aí que eu saí do ar aqui. Não sei o que houve. Estamos ouvindo você. Mas sumiu minha imagem, não sei o que aconteceu aqui. Eu vou falando. Voltou. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, vários que já morreram, né? E a outra é Gálatas 2:20. Por que eu falei essa primeiro? Porque quando nós comemos, é em memória ao Senhor. É por o que Ele fez por nós. Então, nós temos que ter consciência disso. Não é comer de qualquer jeito. Não. Foi ali, deu uma pecadinha e vai e come da ceia do Senhor. Sabe? Deixou de amar o irmão, vai lá e come. Examine-se antes de fazer isso, para que você não entre em condenação, como diz a palavra. E Gálatas 2, versículo 20, que diz assim: Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim.
esse é o nosso entendimento da ceia nesse momento. Ele se sacrificou por nós, ele fez tudo para que nós tivéssemos essa chance maravilhosa de um dia estarmos com ele, enxergarmos tudo como ele vai enxergar e andarmos aqui nessa vida como príncipe, né? Sacerdotes, nação santa, povo adquirido. Nós somos muito especiais. Jogar fora isso é muito pior do que fazer o que Esaú fez, que vendeu a primogenitura para um prato de lentilha. Nós somos aqueles que vamos estar com Cristo governando no milênio. Aqueles que vão entrar, eu fico imaginando a gente que estiver entrando no céu, os anjos, todos aqueles seres que foram criados por Deus, falando: olha a noiva, olha como ela é linda, olha como ela é preciosa, olha, sabe? Nós estamos crucificados com Cristo neste corpo. E é nesse entendimento que nós vamos comer a ceia do Senhor, declarando que estamos crucificados com Ele. E não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. Para que Ele estabeleça o que Ele quer que nós façamos daqui para frente. Estamos vivendo tempos que muitas coisas vão continuar mudando. E nós temos que acompanhar essa mudança, mas sempre na base da palavra que já foi decretada e não muda mais. Só vamos avançar aprendendo mais, mas sempre baseado no amor e no fruto do Espírito. Amém? Então, que nós possamos pegar o nosso suco, o nosso pão e declararmos aqui: Senhor, não vivo mais eu, Senhor vive em nós. Comamos do pão até que Ele venha, em nome de Jesus. Bebe seu cálice, beba desse sangue que foi derramado todo por você. Um sacrifício terrível, mas que foi com muito amor que Ele fez. Bebamos em nome de Jesus. Amém. Eu encerro aqui em nome de Jesus. Que todos vocês possam ter recebido essa porção do Senhor nessa tarde. Muito obrigada por me ouvirem e terem tido paciência comigo.